Você sabia que muitas das emoções e sentimentos que você sente apenas estão te defendendo de emoções e sentimentos mais profundos? Olha, se você está num looping de se sentir da mesma forma sempre, aquelas mesmas emoções, aquelas mesmas histórias acontecendo de novo e de novo, tem algo acontecendo aí dentro de você que talvez você não tenha consciência ainda. Então, se esse assunto te interessa, se você quiser descobrir o que é isso que eu estou falando, você já sabe. Vem comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, sou especialista em constelações familiares e também em regressões intrauterinas e pós-nascimento, que é o campo de atuação da psicologia pré e perinatal, entre tantas outras abordagens. A nossa temática aqui nesse vídeo está bastante interessante. Nós vamos falar sobre que os sentimentos que você sente, na maioria das vezes, são sentimentos que protegem sentimentos mais profundos. E nós vamos falar sobre uma pecinha no meio desses dois sentimentos, dos sentimentos mais profundos e de proteção desse ingrediente que pode aí, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, interromper o fluxo de qualquer processo terapêutico e de você realmente avançar na sua vida de uma forma muito mais funcional. Antes de nós adentrarmos a temática desse vídeo, eu quero deixar um convite muito especial para você que acabou de sair do forno. 3 vídeos que eu gravei explicando os caminhos para você se liberar de traumas da sua infância. Então, quando você terminar de ver esse vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, você vai ver um link onde você pode se inscrever e receber esses vídeos. Legal? Mas só faça isso depois que você terminar esse vídeo, que está bastante interessante. Então vamos falar sobre sentimentos e emoções. E como assim, o que eu sinto, aqueles sentimentos que eu sinto, não são os sentimentos mais profundos, Porque às vezes você sente raiva, às vezes você se sente frustrado, às vezes você se sente chateado, às vezes você tem determinados sentimentos que, na verdade, eles estão protegendo sentimentos mais profundos. Existe uma barreira aqui entre esses sentimentos. Eu vou te trazer um exemplo muito claro, tá? E esse assunto poderia se expandir muito, mas com esse exemplo vai começar a ficar muito claro isso para você. Então, essa barreira aqui, nós vamos chamar de regras. Ok? Regras. Porque esses sentimentos mais profundos são os sentimentos que você sente por se sentir assim, ok? E muitas vezes, muitas regras que aparecem aqui no meio nos impedem de adentrarmos esses sentimentos mais profundos e talvez você me pergunte qual o problema disso. O problema disso é que quando nós reprimimos esses sentimentos mais profundos, muito além de nós nos distanciarmos, do nosso eu verdadeiro, do nosso self mais completo, e a gente se conectar mais às adaptações na vida, que muitas hoje, no presente, são disfuncionais, Não olhar para esses sentimentos é como manter cachorros famintos num porão, ok? Mais cedo ou mais tarde eles vão sair de lá e eles vão sair mordendo todo mundo, Em outras palavras, vão vir sintomas na sua vida, comportamentos ainda mais disfuncionais, porque essa parte de você precisa ser vista. Esses cachorros estão famintos, querendo morder todo mundo porque eles precisam de atenção e eles foram esquecidos lá embaixo no porão, ok? E essas regras danadinhas, elas podem completamente interromper não só um processo terapêutico, Porque as pessoas procuram terapia para se liberar, para se sentirem mais livres aí, dos seus sentimentos e de avançarem na vida. Então, isso aqui eu não estou nem dizendo que é uma técnica de inteligência emocional, porque muitas das técnicas de inteligência emocional, como eu já disse em um vídeo, ela cria ainda mais regras implícitas, ou seja, ela deixa esses sentimentos mais profundos, mais cachorros presos aí no porão, porque você só foca no lado positivo. Não se trata, do que eu estou falando aqui, de se afundar em emoções negativas, porque talvez muitas dessas emoções negativas são emoções aqui, ok? Aqui de cima que estão protegendo contextos mais profundos. Então eu vou te trazer um exemplo muito claro dessas regras aqui, tá? E a gente vai expandir um pouquinho isso. Certa vez uma pessoa numa sessão estava extremamente encabulada, envergonhada, e a gente começou a falar disso, ela não quis falar sobre o assunto, ela falou, eu tenho algo muito importante para te dizer, mas eu me sinto muito envergonhada
e realmente ela acabou contando no final de uma sessão, né, porque eu validei muito, que se não fosse o tempo dela, eu poderia esperar o tempo dela para ela tomar coragem, né, e se sentir mais confortável de falar sobre aquilo, que era o seguinte: ela reconheceu que ela estava sentindo inveja de uma outra pessoa. E aquilo para ela era muito vergonhoso, porque existia uma regra sobre sentir inveja. É feio sentir inveja. Então, este sentimento aqui estava sendo reprimido. E veja bem, né, o porquê que a gente não pode, na verdade a gente pode, né, mas traz muitas consequências, deixar esses cachorros famintos, né, no porão. Manuel, você está dizendo que ela tinha que sentir inveja, que isso é algo bom? Olha só, enquanto ela tem essa regra que ela não pode sentir inveja, esse sentimento vem e vem, pá, uma regra, e se senta em cima do sentimento, prende mais um cachorrinho lá no porão. Então a gente nunca vai poder olhar para o que está acontecendo aqui. Porque na verdade, essa inveja, quando a gente começou a explorar, a gente negociou essas regras, nós passamos por aqueles sentimentos encabulados, tá? E nós começamos a adentrar sentimentos ainda mais profundos. Por exemplo, situações na infância que ela passou, onde ela tentou ser como uma amiguinha e ela não conseguiu, ela não teve permissão dos pais para algumas coisas, ela se frustrou por gostar de um garotinho e o garotinho gostar de outra garotinha, então é meio que como se ela se punisse e começasse a desenvolver ali várias crenças, né, maldosas sobre ela mesma, né, crenças limitantes. Então existiam muitas situações de frustração, situações traumáticas na verdade, que por essa regra, né, quando ela sentia inveja, não estavam sendo acessadas porque a regra bloqueia. E quando nós negociamos essa regra, nós chegamos aqui nesses eventos e aí a gente tem a possibilidade de trabalhar os eventos, porque na nossa sociedade, ou sei lá onde que a gente aprendeu, em casa, em algum lugar, né, tem sentimentos que são bonitos e sentimentos que são feios, que você não pode expressar. Então, às vezes, por detrás desses sentimentos existem muitas histórias e aqui a gente tendo a possibilidade de explorar isso, a gente tem a chance de transformar aqueles sentimentos de frustração, porque começou a aparecer tristeza mais profunda, abandono, solidão. Então lembra que eu falei que aqui os sentimentos só protegem outros? Olha as histórias que nós começamos a chegar aqui embaixo. Então realmente se faz muito importante entender isso, porque aqui a gente pode começar a liberar muitos significados negativos, muitas crenças limitantes, que é óbvio, né? Isso vai começar a transformar a percepção dessa pessoa e logo quando ela ver a amiga, uma outra situação no hoje, não vai vir um sentimento de inveja, porque tudo isso aqui está começando a ser ressignificado, um aprendizado mais completo, né? Então, cada vez que vem a inveja, né? Se vem a regra aí, de novo, pá! Suprime a emoção, então esse cachorro faminto no porão, ele vai escapar, querer sair mordendo todo mundo. O que eu quero dizer? Numa outra situação, vai lá a inveja de novo. E aí a regra, ela não vai poder sentir. E nunca ela vai poder chegar até aqui para resolver essas questões mais profundas. Então isso pode bloquear muito, né, um processo na vida de uma pessoa. Porque aí sim ela vai se manter na energia aqui da inveja, e isso é uma vibração que pode atrair para ela coisas que ela não deseja. Isso sim é verdade, mas quando nós temos a permissão interior para dar voz a esses sentimentos e explorar as raízes mais profundas, e acredite, sempre existem raízes mais profundas, nós nos damos a chance de transformar tudo isso. Se nós fôssemos falar destas regras aqui, olha, seriam vários vídeos, porque cada pessoa tem a sua história, né? Existem regras que vêm da sociedade, existem regras que vêm do seu sistema familiar, existem regras, né? Se a pessoa passa por traumas muito intensos criadas por você mesmo, ou seja, vamos supor que a pessoa passou, como eu já atendi pessoas lá com meses de idade, que lá num trabalho terapêutico dentro do Metamorfose, por exemplo, a gente acessou as memórias de que a pessoa foi sufocada com um travesseiro, né? Estavam tentando matá-la e alguém chegou a tempo ali, não matou, enfim. Foi uma situação extremamente traumática, que isso fica registrado em todo o nosso ser, ok? Isso estava ocasionando muitos problemas para ela no presente, só que algo dentro dela tinha muito medo, e isso
Isso é inconsciente, ela não sabia, ela só sentia o medo, né, de tocar essas questões mais profundas. Então, lógico que é uma pessoa muito mais racional, lógico que é uma pessoa que no hoje está apresentando só muito medo, né, e quando a gente começou a realizar aqueles trabalhos, vinha realmente muitas emoções, né, um passar mal, uma vontade de desmaiar, e a gente chama isso de dissociação, porque parte dela tem medo de tocar algo mais profundo, porque foi muito dolorido. Então, realmente, um trabalho terapêutico, um terapeuta muito atento a isso, consegue amparar, recursar, né, trazer apoio a essa pessoa, a esse sistema emocional, para deixar a dor do tamanho que foi. Então, a gente vai tocando isso aos poucos para poder resolver essa questão aqui, porque muitas regras são criadas por nós mesmos, você não tem a consciência, porque nós nos dissociamos dos nossos traumas, principalmente de choques e traumas intrauterinos que estão anos-luz longe da sua consciência, mas cada célula do seu corpo carrega essa informação, e também traumas da primeira infância, e às vezes traumas, né, que aconteceram na infância, como abusos sexuais, quantas vezes não são memórias reprimidas, porque é tão traumático, machuca tanto, né, e eu não estou falando fisicamente, não, estou falando das emoções, machuca a alma, que a pessoa esquece, mas não é que ela esquece, ela se dissocia emocionalmente, é como se a memória fosse apagada, mas não é que não aconteceu. Todos os resquícios estão lá, as crenças limitantes, as emoções negativas mais profundas, então quando a gente começa a dar o suporte necessário, é muito possível a gente chegar aqui e começar a elaborar essas questões, tá? Para que a gente possa trazer uma resolução e um novo comportamento no hoje, tá bom? Então a gente tem que lidar com muitas dessas regras. E a forma como essas regras chegam para nós são diversas. Então, assim, não teria como eu catalogar todas as maneiras. Cada pessoa precisa explorar a sua história realmente. E olha que eu preciso dizer, né, que existem ainda camadas mais profundas no iceberg do inconsciente. Por exemplo, eu vou gravar um vídeo, ok, onde eu vou falar para você sobre algo mais profundo, né, que os sentimentos sobre os sentimentos e do que os eventos que aconteceram dentro de nós, que são as expectativas e os anseios. Eu vou trazer um estudo de caso para você, então fica ligado nos nossos vídeos, tá bom? Você já sabe que eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, mas apenas para agregar novas letras ao seu vocabulário. Fica à vontade para discordar de mim, tá bom? Tá tudo bem com isso, mas eu também preciso deixar muito claro, essa história que eu contei é de uma pessoa, eu trouxe aqui algumas possibilidades, seria muito importante você explorar as suas próprias regras, eu te garanto que muitas são inconscientes, você não tem a consciência, e dentro de um processo terapêutico a gente pode trazer isso à tona, negociar isso para tocar estas questões muito mais profundas, tá? Então já fica o meu convite aqui para você, nós fazemos isso em todos os nossos processos terapêuticos, mas eu quero te convidar para o nosso treinamento Metamorfose, que é uma imersão de 3 dias, onde eu e um grupo limitadíssimo de pessoas nos retiramos a um hotel fazenda, onde eu vou pegar na sua mão com todo o meu conhecimento terapêutico e a gente vai trabalhar nas suas questões mais profundas, a sua história vai sendo agregada, né, pelo trabalho de outras pessoas também. Realmente é uma experiência transformadora, uma experiência muito profunda, onde nós nos adentramos em camadas, como eu estou demonstrando aqui para você. E eu também preciso deixar muito claro, 3 dias vai curar toda a sua história, toda a sua vida? É óbvio que não, né? Se não fosse assim, o mundo não teria problemas. Mas a gente pode sim acelerar um processo terapêutico, a gente pode tocar coisas muito profundas, né? O trabalho em grupo, ele tem muita força, e por estarmos 3 dias lá em imersão, realmente muitas camadas, muitas couraças aí de defesa, nós vamos adentrando de uma forma muito suave e sem você perceber, nós estamos chegando nesses pontos, né, com todo o suporte meu e da minha equipe, para que a gente possa trabalhar isso. Então fica o meu convite para você, caso você queira experienciar isso na pele, para cada vez mais começar a abandonar os seus limites e se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Quase eu ia me esquecendo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e toca o sininho para você não perder nada, porque esse ano a gente vai vir com conteúdos muito esclarecedores, tá bom? Agora sim, te vejo na próxima. Eu sou Eliana, tenho 56 anos, sou funcionária pública e sou de São Paulo. Eu conheci o Manuel através do YouTube, fazendo umas pesquisas sobre constelação familiar. E achei muito congruente tudo que ele falava sobre qualquer assunto. E fui acompanhando os vídeos. Porque eu vivia numa busca, algo que eu não sabia, uma pessoa extremamente racional, insatisfeita, e não sabia por quê.
Aí ele falou sobre o treinamento Metamorfose e eu quis conhecer o que seria esse treinamento. Haveria uma transformação, então eu vim conhecer a Metamorfose. A princípio, minha mente racional não vai ter nada do que eu preciso, não vai ter nada do que eu estava esperando, expectativas. Mas foi uma experiência transformadora totalmente. Foi uma surpresa, foi fantástico e eu saio daqui com uma certeza. Esse é só o começo da minha metamorfose. Se você está pensando, está na dúvida, o que fazer, qual profissional ir, como ir, eu encontrei no Manuel, não só através dos vídeos, mas comprovadamente na experiência, no treinamento, eu encontrei no Manuel o profissionalismo, a segurança, o ser humano, para tratar o ser humano, o entendimento, a vivência e a experiência de quem já passou por tudo que a gente, ou eu ou você tenha passado. Então, isso para mim foi o que decidiu. Realmente, através dos vídeos, eu sentia isso quando ele falava. Não espere milagres, não espere milagres. Espere o real, o verdadeiro. E foi isso que eu encontrei aqui. Eu me despeço com muita segurança em mim mesma hoje, após muita transformação, e já esperando buscar trilhar esse novo caminho que foi desvendado no treinamento. Eu vou continuar trilhando esse caminho. Que se não fosse o tempo dela, eu poderia esperar o tempo dela para ela. Opa! Que se não fosse o tempo dela, eu poderia esperar o